A gente está ainda aqui de São Paulo olhando bastante para o Rio Grande do Sul e a gente vai propor agora um olhar um pouco mais aprofundado para além, né, de transtornos para o planeta e até materiais como aqueles que perdem as suas casas em enchentes, em desastres. As mudanças climáticas também podem causar algumas perturbações psicológicas das pessoas, algo que psiquiatras, psicólogos têm percebido bastante nos consultórios. Já tem um nome, chamado ansiedade climática ou ecoansiedade. Vamos tratar desse assunto aqui no Jornal Dourado com a psicóloga e psicoterapeuta, especialista em psicologia psicossomática, Camila Turinski, que está conosco de volta aqui ao Jornal Dourado. Camila, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssen. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Rádio Dourado, toda a equipe aí do Estadão. Prazer estar com vocês e falar sobre um assunto tão importante que é a ansiedade climática diante da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Então, o que eu puder ajudar vocês, tirar todas as dúvidas, estou aqui à disposição, viu? Vamos lá. Bom, esses eventos climáticos têm afetado o país de diversas formas, especialmente agora no Rio Grande do Sul com mais ênfase. Pensando nos gaúchos e ouvindo depoimentos de pessoas dizendo, por exemplo, que o barulho da chuva agora serve de gatilho para a crise de pânico. Como é que a gente deve olhar para esse fenômeno social? Olha, só para explicar aqui para o ouvinte, né, o que é essa ansiedade climática? As duas palavras são bem conhecidas, né? Ansiedade, eu acredito que muitos ouvintes estejam familiarizados com isso, porque é uma demanda de consultório grande aqui na psicologia, né? Que é o medo da incerteza do futuro, e a palavrinha climática está associada às mudanças climáticas, né? A Associação Americana de Psicologia fala que esse termo, ansiedade climática, é o medo crônico, ou seja, ele é consistente, né? Ele é persistente de sofrer uma catástrofe ambiental. E eu já falava sobre isso ano passado, eu escrevi um artigo para a Associação Crônicos do Dia a Dia, naquela semana em que a gente teve 3 grandes eventos climáticos, né? A gente, não sei se você, o Raíssen, se lembram, os ouvintes também, em novembro do ano passado a gente teve temperatura recorde no Rio, acho que foram 50 graus, uma sensação térmica, se eu não me engano esse ano beirou a 60, na mesma semana as praias cariocas ali, a orla foi tomada de águas também, vários banhistas, né? Vendedores ali tiveram suas barracas levadas pela força das ondas, essas imagens viralizaram na internet. E na mesma semana uma tempestade de areia no Amazonas, lá em Manaus, e chuvas fortes aqui em São Paulo em novembro que destelharam casas e as pessoas ficaram sem energia elétrica. Naquela época a gente já tinha alguns artigos científicos, né, dando conta de que a ansiedade climática seria uma tendência, né? Agora, sim, eram eventos pontuais, Carol, que não apareciam muito no consultório, né? Pelo menos na minha experiência empírica, na clínica, as pessoas não falavam isso diretamente. Agora, no Rio Grande do Sul, que a gente já está aí há semanas falando sobre isso, né? Ouvindo relatos de pessoas perdendo tudo, a chuva, e quando que a cheia do rio vai aumentar e tudo mais, esse acompanhamento diário faz com que situações como essa, como vai chover, barulho da chuva, tá alagando e tudo mais, sirvam como um gatilho emocional para que a pessoa já se sinta ansiosa o bastante para temer uma nova situação como essa, uma nova levada, tomada de casas e mais mortes e tudo isso, né? Então, você citou o barulho da chuva, mas a gente poderia citar uma lista de outros gatilhos emocionais que são provenientes dessa, que a gente está chamando agora de ansiedade climática, né? Mas que entre os cientistas não é um termo tão novo assim, a gente já está estudando isso há algum tempo já, principalmente entre os jovens, que têm um medo sobre o futuro, ou até mesmo, né, o que vai acontecer com o planeta daqui para frente. Então, essas situações podem servir como gatilho sim, viu? E, Camila, a ansiedade é bem conhecida, né, como você mesmo destacou, mas agora acrescentada aí da palavra climática. Como é que é o tratamento? Que tipo de tratamento é possível para esse caso, para pelo menos amenizar? Então, no comecinho, Raíssen, a Carol falou da psicossomática aí, que é uma das especializações que eu tenho sobre esse tema. A psicossomática nada mais é do que, vamos dizer assim, o sofrimento mental, e ele acaba sendo refletido no nosso corpo, né? Então, o paciente que tem ansiedade, o que ele vai apresentar? Taquicardia, falta de ar, muitas vezes insônia, né? Não consegue dormir, ou falta de concentração, então está fazendo atividade, já volta a pensar sobre o que vai acontecer amanhã,
será da minha vida, o que será do planeta, né? Então, a gente tem uma série de sinais e sintomas, eles são tratados em psicoterapia. Em casos mais graves, a gente precisa entrar com uma medicação, né? Porque aí a gente conta com a ajuda e o auxílio dos amigos psiquiatras que são médicos e que podem receitar a medicação. Mas na psicoterapia é que a pessoa vai conseguir dar conta daquilo que ela sente, né? Então, às vezes, uma situação traumática de 10 anos atrás, vamos pensar que uma dessas pessoas no Rio Grande do Sul já tenha sofrido de cheias, com relação a cheias ali, que é uma região que não é de agora que acontece isso, já acontece desde 1941, por exemplo, né? Então a gente tem pessoas que têm um histórico de situações como essa e como tratar isso ao longo dos anos, ou quiçá ao longo das décadas, né? A psicologia, ela ajuda muito mais a entender o histórico de vida desse paciente, como é que ele funciona do ponto de vista comportamental diante dos pensamentos que ele tem, e aprender a lidar melhor com essas situações. É bem verdade que é muito difícil lidar bem com essas situações, mas quando eu falo lidar melhor, é tentar minimizar os efeitos angustiantes, né, de uma situação como essa. Então, na psicoterapia, a gente trabalha mais a médio e longo prazo. É por isso que é tão desafiador para nós psicólogos falarmos sobre alta, por exemplo. A gente não usa esse termo fica mais caráter da medicina, mas é um trabalho que, com certeza, consegue ajudar muitas pessoas, viu, Heisen? A gente, essa semana, estava conversando com alguns meteorologistas, e a pergunta inevitável é: e aí, quando vai parar de chover? Qual a previsão, né? E todos eles não têm esse panorama, né? Não se dá para cravar um dia ou uma semana que a chuva vai parar de cair lá no Rio Grande do Sul. A gente teve o adiamento, por exemplo, da venda de voos lá, de passagens para o aeroporto Salgado Filho, porque pode ser que não tenha e não deve ter operação por lá até setembro. Então, causa esse cenário de desesperança, né? Você traz um cenário de que talvez a saída não seja possível, especialmente para os jovens, como você citou. Lidar com isso ou ajudá-los a passar por esse lugar que não há realmente uma perspectiva de melhora, qual o tamanho desse desafio para vocês? Carol, eu estava pensando sobre isso um pouco antes de entrar com vocês, porque essa semana eu li uma pesquisa que foi lançada pela The Lancet, né, a revista científica, e nessa pesquisa eles ouviram 10 mil jovens. Metade desse público entrevistado diz que concordou com a seguinte frase, né, da pesquisa: a humanidade está condenada. E aí esses jovens disseram que têm preocupações tão grandes sobre o planeta que já estavam interferindo no sono, na capacidade de estudar, brincar e se divertir. Então, o que sobra para a gente? A gente precisa unir esforços, aliás, né? Não só para ajudar, né, com comida, com logística e tudo mais lá, mas também pensar que nós, adultos, precisamos mudar a maneira como a gente encara as mudanças climáticas, né? Falando no geral, eu sei que muita gente já está passos na frente, né, nesse quesito, mas nós adultos precisamos mudar como a gente encara as questões climáticas para, de certa medida, ajudar essas novas gerações ou futuras gerações, tanto faz a nomenclatura disso, mas para que eles possam se preparar para o futuro, que realmente é incerto e acaba sendo sombrio diante dos fatos que acontecem, né? Então, por isso que ainda afeta um pouco mais os jovens, né? Então, imagina a dificuldade de se concentrar para estudar e ficar pensando sobre isso. Então, como é que a gente também, como adulto, não só os psicólogos, né, e os médicos e tudo mais, mas também a humanidade como um todo, como é que a gente desconstrói conceitos, como é que a gente fala, não, realmente agora a situação está complicada, o que a gente precisa fazer para reverter essa situação, né? E acho que também é bem complexo se a gente colocar nessa equação, Carol, as fake news, por exemplo, Sim. que acabam prestando um desserviço do ponto de vista de saúde mental, né? Já é difícil acompanhar as notícias por meio da mídia, né, tradicional, que tem todo um critério de apuração, né, dos fatos. Imagina quando isso é distorcido. Então, no consultório, eu tenho escutado quase que diariamente, tá? Não é exagero, é quase que diariamente, pessoas questionando sobre informações, ou então um parente que dissemina fake news, e aí como é que a pessoa vai lá explicar, e lá vai uma briga de novo sobre isso, se teve enchente ou se não teve, se morreu X pessoas ou não. Eu acompanhei de perto a pandemia, porque no período da pandemia, no ápice, eu já estava em consultório atendendo muita gente em saúde mental.
A pandemia oferecia esse mesmo cenário, Carol, que é o que vai acontecer amanhã? Vamos todos morrer amanhã? O que vai acontecer, né? Então, é uma coisa que a gente precisa se preparar muito e falar cada vez mais sobre isso, porque realmente a ansiedade é justamente isso, você não tem um ponto de chegada, ou esse ponto de chegada você não tem o conhecimento do que vai acontecer. E lidar com a imprevisibilidade da vida, afinal, é lidar desde o momento que a gente nasce, a gente nunca sabe o que vai acontecer, não é? Então, acho que a psicologia convida essa reflexão de como é que a gente vai seguir vivendo diante da imprevisibilidade da vida que já nos persegue desde que a gente nasce, né? Bom, interessante esse paralelo, né, Camila, que você faz com a pandemia, porque os efeitos dela acho que perduram até hoje, né? Com as pessoas tendo ainda muita dificuldade de lidar com vários assuntos. E a chuva, essa tragédia climática no Rio Grande do Sul, também está persistindo. Lógico que não é o mesmo tamanho da pandemia ainda, mas acho que os efeitos vão se prolongar a ponto da gente ver os voluntários ali exaustos, dizendo que não dormem. Enfim, como lidar também com esse aspecto da pessoa que está ali precisando socorrer outra e que também está exausta, está esgotada e com medo também. Como ousar Sim. esmorecer quando tanta gente depende dessa pessoa também, né? Não, perfeito, foi bom que vocês tocaram nesse assunto, porque eu logo pensei, quando eu comecei a acompanhar as notícias, logo pensei nos voluntariados, né? Então, imaginem vocês, se uma pessoa que acompanha as notícias pode desenvolver ansiedade climática, ansiedade, tanto faz, né, o termo que vem depois, vocês, por exemplo, os jornalistas que estão ali, né, narrando as notícias todos os dias, agora você imagina os voluntários que vivem esse dia a dia, né? Então, para além disso, a gente precisa ficar muito atento a alguns sinais de depressão, síndrome do pânico. O que aconteceu muito na pandemia, Heisen, foi o transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, só para o nosso ouvinte ter uma ideia aí, né? Se uma pessoa sofre um acidente ou um assalto, né, que é um evento traumático para ela começa a querer deixar de passar naquele semáforo que ela foi assaltada, no mesmo horário, à noite, que seja, né? Depois ela começa a desconfiar de toda pessoa que se parece com o assaltante, né? Então ela fica mais ali hipervigilante. Depois ela deixa de sair de casa, até ficar completamente confinada, paralisando toda a vida dela. Então tem um efeito, sim. A gente tem que olhar para a saúde mental dos voluntários, tal como a gente olha para a saúde mental dos cuidadores, entendem? Então, os cuidadores também precisam de cuidados, né? Então, a mesma coisa para os voluntários. Por outro lado, gente, se voluntariar parece uma maneira também de lidar com uma espécie de luto coletivo, né? Então, aquele sentimento de perda da cidade arrasada, de um amigo que morreu na enchente, ou até mesmo de uma vida que não é mais possível, né? Aquela rotina que não é mais possível. O que eu vou fazer? Eu vou sucumbir, eu vou tentar entrar em ação para mudar esse cenário. Também, se a gente olhar por esse outro lado, pode ser uma forma de resiliência, né? Pode ser uma forma de sublimar esse luto coletivo que todos nós vivemos, né? Eu estou enlutada, vocês estão, acredito que os ouvintes também, né? E eu nunca fui para o Rio Grande do Sul, honestamente, aqui, mas mesmo assim me solidarizo com aquelas pessoas, com aquela situação toda, né? Então, gente, nós profissionais de saúde mental, a gente já, como o Heisen falou, já estava lidando com os efeitos pós-pandemia, das fake news, né, que isso também acho que vale muito ressaltar para vocês, né, e agora essa catástrofe aí que está deixando a sociedade também adoecida do ponto de vista emocional, né, então vamos olhar assim para os voluntários, que sem dúvida eles estão fazendo um belo trabalho lá no Rio Grande do Sul, né. Muito bem, essa é a psicóloga e psicoterapeuta, especialista em psicologia psicossomática, Camila Tulinski, conversando conosco aqui no Jornal Eldorado. Obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. Bom dia. Obrigada, Carol. Obrigada, Heisen, a todos os ouvintes. Um ótimo dia. Até uma próxima.